Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 10 do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre métodos e campos estáticos. Na verdade, eu vou falar mais um pouquinho sobre métodos, né? Static, tá? Nesse primeiro vídeo. O próximo eu vou falar mais um pouco essa questão de campos estáticos. Primeira coisa interessante, pessoal, é que é o seguinte: muitas vezes eu posso ter uma situação em que, na verdade, é interessante que a informação que está numa classe seja compartilhada entre todos os objetos dessa classe, tá? E aí o que acontece? Toda vez que a gente cria um objeto, ele vai criar como se fosse uma cópia dos métodos e dos campos. E essas cópias uma não enxerga a outra, tá? Então pode ter uma situação que eu vou mostrar agora, que você fala assim: eu quero que a informação seja única para todos os objetos. Simples assim. Tá? Eu não quero que cada objeto tenha um campo x, y, como lá no caso da classe retângulo que a gente viu em aulas passadas, tá? Então, vou mostrar isso aqui com um exemplo, né, pessoal? Porque senão fica muito chato. Vou criar agora aqui uma classe avião, e essa classe avião eu posso querer um campo que conta quantos aviões eu criei. Esse campo aqui eu estou dizendo que ele é protected, porque o modificador de acesso aqui, que começa no início ali da nossa variável counter tá protected, tá? E eu começo com o valor zero, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter um construtor, e esse construtor nosso bonitinho aqui é o seguinte: o que ele faz? Ele vai chamar a classe avião, só que ele vai chamar o campo counter. Então, primeira coisa importante, pessoal, pensa nisso aí, eu vou indicar isso aí. Eu não chamo self. Se você ler o que eu estou escrevendo ali, vamos dar uma olhadinha com calma agora. Ó, aqui, ó, tá o quê? Tá avião. Não tá self aqui. Antes eu sempre botaria self, né? Self counter, mas não é. Por quê? Porque self é só quando eu tenho uma variável criada dentro do init. E aí cada objeto que eu criar vai ter um campo counter. Não, não quero isso. Eu quero uma variável, tá certo? Que serve para todas as instâncias. Porque cada vez que eu crio uma instância, tá? Cada vez que eu crio uma instância, eu somo um. Então, o nosso truque aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é uma variável cujo escopo dela são todos os objetos da classe. Todo mundo enxerga essa variável, tá? Então, se eu criar um objeto e mandar e for enxergar o conteúdo desse campo, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele vai mostrar o valor, tá? E enfim, é um campo único para, vamos falar assim, que pertence à classe que está comum para todos os objetos, tá? Legal. Aí o que mais que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, vou botar um outro def, que é o del. Eu não falei desse cara antes, mas isso aqui, assim como tem o construtor, ou seja, no momento que você cria a variável, você adiciona mais um indicando que você tem mais um objeto avião, e você pode destruir o objeto da classe, tá? Que é o momento que essa variável, esse objeto não existe mais. Então, no momento que esse del for chamado para algum objeto, ou seja, eu estou eliminando um objeto, eu tenho que aqui, ó, subtrair. Essa sentença aqui, ó, presta atenção nessa sentença, pessoal. Que eu não tinha falado disso antes, tá? Mas se você quiser, você pode essa variável aqui, esse campo, né, avião.counter, menos avião.counter 1. Então, isso aqui equivale a escrever de uma forma muito mais extensa, né? Isso aqui, tá? Isso aqui equivale a escrever essa sentença gigantesca. Dá na mesma. Só que ao invés de escrever isso aqui, eu faço assim, ó. Pronto, muito melhor, tá? Então ele reduz em 1 e aqui ele aumenta em 1, tá? Legal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um avião, vou criar um objeto avião, tá? E a gente vai visualizar, então, pessoal, como é protected. Vocês sabem que o protected
eu tenho acesso direto, eu posso acessar diretamente ali, tá? Não preciso fazer um método. Se fosse private, ok. Mas poderia ser private? Poderia, para você só ter acesso e não poder modificar o valor. Aquela história que a gente já vem conversando aí nos vídeos anteriores, tá? Mas aqui é só para ilustrar, pessoal. E a gente está a fim de ver o que acontece quando eu crio. Aqui eu botei A1, não é A1. O que acontece quando eu crio um objeto? O que vai acontecer com esse counter, tá? E obviamente, nosso interesse aqui é ver como é que esse counter vai flutuando conforme eu for criando ou deletando os objetos, tá? Então, na verdade, pessoal, eu vou ter aqui. Então, é aquela história. Eu posso acessar através do objeto, do nome do objeto, underscore nome do campo. Ou, aí você fala, pô, mas se você deletou o objeto, como é que você vai visualizar alguma coisa? Você pode, na verdade, também através do nome da classe, tá? Você pode acessar. Isso aí é válido para o momento que você não tiver mais objeto nenhum, né? Então, se você deletou todos os objetos, como é que você vai ver o campo counter da classe? É porque vai estar zerado ali. A gente vai ver isso agora, tá? Então, vou mostrar para vocês. Você pode fazer o nome da classe, ponto, nome do campo, e aqui é o nome do objeto. E então, vamos ver, ó. Aqui eu tinha um avião, criei um avião. O que acontece? Counter é igual a 1. Aqui eu peguei, criei outro avião. Tenho dois aviões agora, legal. Aí eu deletei, dei um del A, sumiu, agora ficou um avião só. E aqui eu tenho um del B, agora não tem mais ninguém, não tem nenhum um objeto a mais que está zerado. Então esse counter foi para zero, tá? Legal, então com isso, pessoal, a gente viu aqui, de forma bem rápida, como é que eu posso ter um campo static, que a gente chama, tá? Esse campo static, você repara que ele não está no construtor aqui, ele é inicializado fora do escopo do construtor, ele tem escopo de classe, portanto, e aí ele é comum a todos os objetos que você vier a criar dessa classe, tá? Legal. Então, com isso, pessoal, eu vou mostrar para a próxima aula como é que vocês podem criar um método static, tá? Ou seja, adivinha, é um método que é comum a todos os objetos daquela classe. Então, se for uma operação de soma, por que você vai botar uma cópia desse método soma para todos os objetos da classe? Não precisa, né? Em princípio, dependendo de como você define esse método. Então, eu vou mostrar essa possibilidade para vocês na próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima aula, então, pessoal. Obrigado e até lá. Tchau.